Olá, é um prazer estar com vocês aqui no programa Viver Bem. Nesse programa que falamos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje o nosso tema é muito interessante e com certeza você vai se identificar com muito do que vamos falar aqui. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Paula Ribeiro, que é nutricionista e influencer. A Paula já morou em 8 países, retornou para o Brasil tem 2 anos e concilia sua vida profissional e de mãe e de atleta e dá conta de tudo, né, Paula? A gente tenta, né? Prazer, obrigada pelo convite de estar aqui hoje, né? É uma honra. Na verdade, eu sou nutricionista esportiva, sou atleta, sou mãe, sou atleta de fisiculturismo, já vai fazer 10 anos já que eu faço isso. Que bacana! E faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora em dezembro que eu estou no Brasil, provavelmente até o ano que vem, em agosto. Fazia uma média de 11 anos que eu não morava mais no Brasil, mas eu sou aqui de Americana. Legal. Né, minha família é daqui. Na verdade, minha primeira formação é em pedagogia e depois eu fiz uma pós em educação especial e também de ética e cidadania. Que bacana! E aí eu fui professora no Brasil durante 7 anos e os meus últimos 4 anos eu fui professora de ética de adolescente, né, ensino médio. Que legal! E quando eu fui para os Estados Unidos, há 11 anos atrás, eu tive uma depressão. Nossa. Então, eu conheci o meu esposo aqui no Brasil, mas quando eu conheci, meu esposo é americano, quando eu conheci meu esposo, eu não falava nada de inglês, e ele era americano, e eu conheci ele, a gente foi virando amigo, depois acabou se envolvendo, e eu usava o Google Tradutor, porque eu não falava inglês e ele não falava português. Aí vocês ficavam trocando ali pelo aplicativo. E aí eu ficava usando o Google Tradutor e tal, e eu fiquei namorando ele uns 6, 8 meses no Brasil. E professor tem férias, né? Dezembro, janeiro. Sim. E aí na época ele me convidou para passar o Natal e o Ano Novo para conhecer a família dele e tal. Ele estava acabando um projeto dele aqui no Brasil. E aí eu fui para conhecer a família dele, passar o Natal, Ano Novo, nunca tinha visto neve, nunca tinha viajado para fora e tal, na época, né? E desde então nunca mais eu voltei. Olha, né? só, e por isso que você foi convidada, porque você tem uma experiência aí de como ter uma vida saudável nos dias atuais. Porque, queira ou não, Paula, você teve que se reinventar, se adaptar dentro de todos os lugares que você esteve, né? Culturas diferentes, famílias diferentes. E por você ser profissional, né, da área da saúde, buscar tentar conciliar tudo isso. E atleta, eu falo que eu admiro muito os atletas porque vocês são certinhos, vocês são dedicados, vocês são regrados. Então, lógico, também é difícil para vocês, né, seguirem à risca as coisas, porque ninguém é 100% aquilo. Mas dentro da dificuldade de se manter na linha, vocês conseguem buscar foco para continuar e manter tudo isso, né, Paula? E sabemos que nós, mulheres, temos que dar conta de tudo. Não temos que dar, tentamos dar, né, conta de tudo aí e acabamos negligenciando esse autocuidado. Dentro dessa rotina sua, dentro de morar, né, em diversos países, o que você fazia para manter esse autocuidado? Então, na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não era uma pessoa regrada igual eu sou hoje, não era da área da saúde, porque eu fui professora, né? E aí eu me encontrei dentro da área da saúde quando no meu primeiro ano que eu tive depressão nos Estados Unidos, na época, um cunhado meu, que já era fisiculturista, falou pra mim, por que você não participa de um campeonato? Porque quando a gente realmente foca num campeonato, a gente tem que estudar, a gente tem que ir 2 vezes pra academia, é uma dedicação. Então, talvez falta você ocupar a tua mente, ocupar a sua cabeça. Bacana. E na época, eu tinha 23 para 24 anos, né? Eu era uma menina, assim. E aí eu falei, não sei, porque eu gosto de comer, que é o que hoje eu ouço dos meus pacientes. A maioria das pessoas falam pra mim, mas eu gosto de comer. Todo mundo gosta de comer. Sim, A verdade é essa. A comida está envolvida em tudo, né? Prazer. Encontro com o namorado, reunião de família, aniversário, tudo. Até o encontro com as amigas, né? Tudo tem comida envolvida. Sim. E aí, na época, eu falei, vou tentar isso aqui, porque eu tava assim, eu quero voltar pro Brasil, lá eu tinha minha profissão, lá eu tinha minha vida, nananã.
Enfim, eu fui, acho que a primeira pessoa aqui em Americana, na época, há 10 anos atrás, a postar um antes e depois, porque as pessoas não faziam isso. Hoje é mais comum fazer isso. Mas eu lembro que na época, e eu ainda acho que eu tenho essa foto no meu Facebook até hoje, deu, sei lá, mais de 2.000 curtidas na época, porque nunca ninguém tinha postado um antes e depois. E aí eu fiquei numa média de 10 meses me alimentando saudável, depois passei por uma fase mais restrita, porque o fisiculturismo é um esporte, né? Então é diferente de uma pessoa que quer só se alimentar saudável, ter um corpo legal, né? O que hoje eu vejo muitas pessoas se comparando no Instagram, nas redes sociais, né? Querendo aquele corpo. Um físico que eu fico em época de palco, não é um físico que eu fico o ano todo. Exato. E agora que você está me vendo aqui, eu estou 7 quilos a mais do meu peso de palco, né? Que é um corpo saudável, né? Um corpo que dá para se manter, assim. E na época eu perdi, postei a foto antes e depois, e aí muitas pessoas começaram a me mandar mensagem. Ai, você me ajuda? E eu fui aprendendo, eu era curiosa. E aí, na época, tinha um técnico, que aí eu fiz primeiro um técnico, e depois eu comecei a estudar nos Estados Unidos nutrição do esporte. Que você pode estudar nos Estados Unidos, e aí você vai só fazer, como se fosse a distância, você vai fazer as provas e tal. Eu comecei a estudar e comecei a gostar, porque eu queria entender o que eu tinha feito com o meu corpo. Só que, consequentemente, eu fui ajudando as minhas amigas, as pessoas ao meu redor. Você foi tendo esse autocuidado com você. Que eu também não sabia que existia. E teve o despertar em querer entender a respeito disso. Sim. E passou a ajudar mais pessoas, né? Porque hoje... Mas como você encaixava isso na rotina? Então, hoje eu sou mais regrada, eu vivo de agenda, né, depois eu vou dar umas dicas aí para vocês, mas nem sempre foi assim. Por isso que a excelência, ela é um hábito, né? Então, se você acordar todos os dias e falar assim, nossa, a partir de amanhã eu vou acordar 5 horas da manhã. Lógico que na primeira semana... Vai ser difícil. Sim e não. Tem pessoas que na primeira semana, porque elas estão muito empolgadas, elas vão conseguir acordar 5 horas da manhã. Mas elas é estão difícil empolgadas. dar continuidade. Porque talvez o propósito não seja tão importante quanto ela pensa, porque ninguém quer passar por processos. Exato. Né? E seja lá o que for, assim, seja um atleta, uma pessoa que busca uma vida mais saudável, seja qual for o seu objetivo, tudo na nossa vida tem um processo. Exato. Né? Então, quando eu comecei a estudar e comecei a ver que eu gostava e comecei a entender que eu poderia ajudar outras pessoas, e isso me fazia me sentir muito bem, porque eu falei, poxa, eu consegui, eu tenho certeza que mais pessoas conseguem também. E aí que veio a vontade nesse despertar. Nossa, que bacana, Paula. E hoje fala muito sobre isso, estilo de vida saudável, fala muito sobre como seria uma vida saudável, tanto física quanto emocionalmente. Você falou que o despertar aí foi o quê? Uma depressão que você buscou no esporte, nos treinos, algo para focar e ir. Mas muitas pessoas, às vezes, estão com uma depressão, falam, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não tenho disposição. Então, a vida saudável não é só o físico, mas o emocional. Depois que você teve a depressão e começou a treinar, como que ficou a depressão aí? Então, por isso que existem vários estudos, né, não só lá fora, como também até no Brasil, comprovando que pessoas que têm depressão, elas precisam fazer algum tipo de esporte, e não necessariamente uma academia. Eu uso essa frase para tudo na minha vida. O feito é melhor do que o não feito. Exato. Então, é melhor que você faça alguma coisa por você, que comece aos poucos, do que não fazer nada. Exato. No consultório eu falo muito sobre isso. Não existe tratar ansiedade e depressão sem atividade física. Sim. Porque, então, tem que começar. Porque libera vários hormônios no teu corpo. Você pode perceber, a hora que você acorda, lógico que ninguém tá feliz, amando, nem eu que sou atleta, 10 anos, vou sorrindo pra academia. Exato. Né? Então, tem aquela frase, né? A gente faz o que precisa ser feito. A gente não é uma criança mimada que faz só o que a gente quer, né? Então, se propôs a fazer aquilo, vai e faz. E aí, quando eu comecei esse meu estilo de vida saudável, comecei a competir, comecei a ajudar outras mulheres, eu fui trabalhando com elas a alimentação delas, o que eu faço até hoje, tem pacientes de todo lugar do mundo, mas também o emocional, né? Então, assim, eu sempre pergunto para minha paciente, por que você quer fazer isso? Né? Você quer por uma saúde, mas vamos buscar um objetivo maior. Vamos buscar uma viagem, um casamento, porque às vezes você tem que ter
só às vezes de início, alguma recompensa para você falar assim, nossa, eu vou fazer isso aqui, porque eu quero vestir numa calça, porque Ter eu um vou objetivo, fazer uma né? viagem. Eu falo isso em consultório, curto, médio e longo prazo. Então, você vai começar a trabalhar para atingir aquilo que você quer. Ter um Sim. objetivo é fundamental, porque também dá o gás na pessoa, né? De continuar, né, Paula? E não esperar um momento perfeito, né? Hoje, graças a Deus, né, meio bastante trabalho, eu tenho uma vida um pouquinho melhor, mas no começo eu não tinha o melhor tênis para academia, eu não tinha os melhores suplementos. Hoje eu tenho uma equipe em época de preparação que cuida de mim, mas nem sempre foi assim. Naquela época Então, você pegou o que você tinha e eu fez peguei o que eu acontecer, tinha. né? Então, na época, nos Estados Unidos, eu trabalhava em 3 empregos, ia na academia o horário que eu podia. E depois que eu tive o meu filho, eu engordei 30 quilos na minha gravidez. Nossa. Porque eu tava E você teve ele depois que você já estava treinando tudo? Eu tive meu filho tem 5 anos. E depois... Eu também tenho um de 5, Augusto. Eu tive meu filho, há 5 anos atrás, né? E quando eu tive meu filho, eu tava numa coisa frenética de competir. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou parar um pouco, me tornar mãe. E... porque a idade tá vindo, né? Exato, a gente corre atrás ali do tempo. E aí eu decidi que era um tempo de uma pausa, porque hoje fisiculturismo é uma paixão pra mim. Eu gosto da disciplina. Mas pra você, a gravidez ali, eu vejo muitas amigas que às vezes chegaram no corpo perfeito, estão super felizes, falam, mas se eu for engravidar eu vou perder tudo isso. Como emocionalmente foi? Você é uma atleta focada, fala, não, vou me dedicar. Então, Foi porque difícil. eu gosto de trazer, pessoal, aqui no programa, vida real. Né? Colocar em prática o que realmente acontece. Não é falar, faça isso, não. Então, a Paula, ela teve isso. Vai falar, não, foi tudo perfeito. Não foi, porque difícil. você estava com o corpo, você atendeu o seu objetivo e parou. E aí? Porque a gravidez mexe com o nosso corpo. Por isso que, lá no começo, quando você falou de autocuidado, é muito real isso. Por isso que é muito... Tem até aquela frase, né, do avião, se você não coloca primeiro em você... Você não vai cuidar do outro. Você não vai conseguir... Eu acho que hoje eu estava falando justamente com isso com uma amiga, que às vezes a gente se esquece da gente. Sim. E aí a gente cuida de filho, de marido, de casa, das coisas. E fica em segundo plano. Quanto mais você não estiver satisfeito com você, mais frustrado você vai se tornar, mais as coisas não vão ser estressado, parece que nada dá certo para você, mas não é, porque às vezes você não está se olhando com carinho. Exato. E se olhar com carinho, envolve a tua alimentação, envolve você numa academia, não precisa ser numa academia, envolve você fazer algum tipo de exercício, envolve você, às vezes, passar uma maquiagem, né? Nesse período da gestação, que você teve esse peso, né, que ganhou 30 quilos, como que foi para você? Então... Você negligenciou um pouco a alimentação ou não? Foi porque você estava muito magra? Como que foi esse processo? Então, quando eu engravidei, eu tava com 12% de gordura, que já é baixo, né? Para uma mulher, assim, normal, Tava com é bem aquele baixo. shape. E aí eu engordei 30 quilos, porque nos primeiros 3, 4 meses eu me alimentei saudável. Mas aí depois disso foi só ladeira abaixo. Porque eu acho que juntou os hormônios, eu não estava acostumada, fazia muitos anos que eu comia. E eu tem me aquela alimento coisa das do mesmas permitir, coisas. eu tô grávida, depois eu tem corro essa atrás também. do prejuízo. E aí eu engordei mesmo, 30 quilos na época. Foi bom pra mim por uma parte, porque eu também, como muitos anos as pessoas me viam magra, as pessoas acham que eu também só tenho esse corpo porque é a sua genética. Minha genética, eu tenho sorte. Né? Só quem convive comigo sabe. E você compartilhou esse processo depois de ter ganhado o bebê, a luta para voltar? Porque a vida real deve ser mostrada hoje, né, Paula? Foi a época que eu mais tive cliente. Então, porque ninguém mostra o real. Ninguém posta que tá chorando, ninguém posta que tá... mal, todo mundo posta aquela vida feliz e maravilhosa. Não, eu sou bem real. Então, isso é importante, porque também para quem nos assiste, vê que o quê? É possível. Eu ganhei bebê, eu engordei, então eu tenho aqui o exemplo, né, da Paula, que também engordou. E o que ela fez para emagrecer, né? É bom mostrar as fragilidades também, hoje em dia, nas redes sociais, né? Sim. E foi a época que todo mundo se identificou e veio atrás de você. Foi a época que eu mais tive cliente. Olha, na época eu morava na Eslovênia, que é um país pequenininho lá perto da Eslováquia, na Europa, e eu só tendo online, né? E muita gente queria ser meu paciente nessa época, porque eu mostrei as minhas dores, eu mostrei, gente, olha, meu bebê foi natural, né? Mas nos primeiros 2 meses, um mês e meio, 2 meses, o médico não deixou treinar, mas depois que ele me liberou,
eu treinava na minha casa no YouTube, porque eu tinha um bebê, eu tinha que ficar amamentando, eu tive Exato. muito leite. E eu me alimentei muito para produzir muito leite. Eu produzia até demais Olha só. na época. E gera uma dor na mama. Eu falo, só eu quem vivi- amamentou sabe, né? O tanto que a mãe se dedica para aquilo e o quanto é prazeroso e benéfico para a criança, né, Sim. Paula? E aí foi bom também para mostrar para as pessoas, olha, se eu me descuido, se eu não me alimento correto, se eu não vou treinar, se Olha eu o não que faço meu acontece, cardio. exato. E desculpa, na época, onde eu morava, nevava bastante. Então eu ia no meio da neve fazer o meu cardio fazia 6 horas, acontecer. porque enquanto eu dormia, eu ia fazer o meu cardio 5h30 da manhã. Olha Porque aí o meu só. marido estava em casa e Podia eu ficar deixava com um ele. TT lá, caso ele Exato. acordasse. Então, eu mostrei para as pessoas, se você realmente tiver um possível. foco e esse for o seu objetivo, e depois de um ano, eu fiquei um ano para voltar ao meu peso de palco. E aí eu voltei para os palcos e na época eu fiquei em segundo lugar, porque eu competi com meninas de 20 anos, eu já Poxa, tava mas com olha, 30. segundo, né, tinha ganhado. E é essas dicas aí que eu vou querer que você passe para quem está nos assistindo. Eu vou chamar o intervalo. Na volta, nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física, que ela sim é fundamental, mas como inserir ela no dia a dia, nesse tempo corrido aí. Então, não percam a volta do intervalo. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Aqui na TV Todo Dia, você fica mais próximo da informação. São 3 edições diárias do Jornal Todo Dia, 7 da manhã, 11h50 e 18 horas, levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia, informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Está aberta a temporada mais especial do ano. O Natal Encantado da Decor Home está surpreendente. Tudo para que você possa celebrar com a família e amigos a união, o amor e a vida. Decoração, móveis, mesa posta e tudo para ambientar a sua casa. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Voltamos aqui no programa Viver Bem, falando sobre vida saudável, sobre atividade física, com a nutricionista influencer Paula. Então, nós estávamos falando um pouquinho sobre isso, né, Paula? Como que é inserir essa rotina, né? No bloco anterior, falamos que você, mesmo na neve, mesmo com o bebê recém-nascido, conseguiu arrumar um jeitinho, né? Eu acho que hoje em dia, eu não sei você, mas eu sou do papel. Eu também, eu Então, adoro. E eu acho que talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo agora também sejam do papel, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa para quem quer, primeira dica, né, para quem quer inserir uma vida saudável é se organizar. E eu sempre tenho uma agenda. Então, desde quando eu tive filho, até antes, quando eu não tinha filho, eu sempre tive a agendinha do papel. Legal. Então, eu organizava as minhas refeições, eu organizava os meus horários, mesmo que sejam coisas banais, que a gente fala assim, mas eu sei que eu vou buscar meu filho meio-dia. Mas, às vezes, tem gente que vai buscar o filho meio-dia, mas aí esquece que meio-dia, nossa, eu poderia organizar minhas refeições então, no horário antes de manhã, se a pessoa não trabalha, né? Ou depois que eu buscar o meu filho, enquanto ele está aqui brincando, eu vou... Então, assim, às vezes, quando a gente visualiza algo, a gente tem mais clareza. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, para a gente ter uma vida saudável de sucesso
É o planejamento. É um planejamento. Então, a dica é o quê? Colocar ali as refeições. Uma agendinha. Né? Então, Colocar qual é o dia que você tem, por exemplo? Qual é o dia que você teria disponibilidade para você organizar suas refeições? Tá. Por exemplo, eu sou domingo. Sim, Então, no final de semana já faz a compra. A pessoa fala, mas de domingo, mas se isso for uma prioridade para você, você não vai se importar de no domingo estar cozinhando as suas marmitas. Porque isso vai te economizar tempo, dinheiro, isso vai fazer com que você não peque de comer para fora, né? As pessoas Então, às vezes... fazer o quê? Pega o final de semana, faz um planejamento ali alimentar, né? Quais são os dias que você vai treinar, Sim. ou fazer uma natação, ou fazer uma caminhada. E nesse caminho, né, eu sei que não são todos que têm condições financeiras de nutricionista, de personal, de academia. Mas nesse caminho, o nutricionista é um profissional que vale a pena investir, não é, Paula? Porque ele vai entender como que está esse paciente, vai entender qual é o objetivo dele, o que dá para melhorar e dentro da rotina. Igual eu falo, às vezes a dificuldade do nutricionista é inventar cardápio que a pessoa não consegue colocar em prática. Então, eu entender o que aquela pessoa pode fazer e adaptar para aquela rotina dela, né, Paula? Porque não adianta eu colocar para você queijo, mas você nem gosta de comer queijo. Sim. Né? Existem hoje uma gama de opções dentro dos nossos alimentos que tem qualidade, vitaminas, minerais, que se enquadram com a sua necessidade, com os seus horários. Né? Tem vários pacientes que se eu for colocar para eles por exemplo, na tarde, para elas fazerem um ovo com uma torrada. Aí, às vezes, elas estão no trabalho e você não vai levar um ovo frio. Exato. Né? Então, hoje tem muitas opções. A nutrição ela é muito ampla. Né? Então, eu sou mais voltada ao esporte, as pessoas fazem algum tipo de exercício, mas hoje, na demanda geral, você precisa, para você ter um corpo saudável, não existe um corpo saudável sem movimento. Exato. Então, você precisa fazer algum tipo de atividade para o seu corpo. E, normalmente, o básico de todas as pessoas que hoje estão nos assistindo, nos ouvindo, em todas as refeições básicas, é você ter uma proteína, né? Então, hoje a proteína, ela é peixes, ela é ovos, ela é queijo, tem pessoas que são veganas, né? Ou vegetarianas, então o grão de bico, a ervilha, são fontes, tofu, são fontes... E também saber a dosagem, né? Eu falo, a balancinha lá, né? Os nutricionistas falam, é importante ter para balancear. Eu acho porque a importante. quantidade, não é? De proteína. Sim. Às vezes eu falo, eu consumo proteína, mas não é a quantidade que eu preciso para ter um resultado. Porque senão a gente não precisava do nutricionista, né? Exato. E outra também, às vezes a gente fala assim, não precisa pesar. Mas às vezes, sem você perceber, você come muito mais do que você deveria se alimentar. Exato, e às vezes não vê resultado. Às vezes, eu tô comendo na dieta, eu tô fazendo atividade física, mas não tô perdendo peso, não tô ganhando massa. Às vezes o erro, pessoal, tá aí justamente no não pesar, né? Ou também no ficar sem comer. Sim. Eu ouço muito isso. Paula, não sei por que eu engordo, porque eu só como uma vez no dia. Isso também tá errado. Vai dar aquela fome de leão. Porque o seu metabolismo faz ao contrário. Exato. Quando você... Não existe, eu sempre falo isso. Todo mundo fala assim, antes todo mundo falava que era para comer de 3 em 3 horas. Não é comer de 3 em 3 horas que vai fazer você ficar mais magra ou não, né? Que vai fazer você emagrecer ou não. É sua quantidade calórica. O déficit calórico, né? Porém, seu déficit calórico. Porém, entretanto, quando você se alimenta de 3 a 4 horas, você consegue equilibrar o seu açúcar no sangue, você não vai ficar com tanta fome toda hora. Então, consegue estabilizar e o corpo entender o quanto você vai consumir. Se você comer de pouco a cada 3, 4 horas, isso não vai fazer você ficar tão ansiosa, fazer você ficar com vontade daquele doce. Outra coisa que as pessoas pecam, não beber água. Exato. Né? Às vezes, muitas das vezes, as pessoas que têm muita vontade de comer doce, na verdade, elas estão desidratadas. Então, fica uma diquinha aí, Fica né? uma Olha, dica. anota aí. Deu vontade do doce, vai lá e bebe água. Vai lá e bebe água. Eu não acho que a população brasileira bebe água o suficiente. Não. Nós falamos... A gente pensa que a gente bebe, né? Mas se você ficar com 4 litros de água do seu lado e você faz um teste. De manhã, você que está nos assistindo, faça um teste. De manhã... Você coloca 3 a 4 litros, que é a média da população, 3 a 4 litros de água do lado do seu lado, no seu dia a dia, e veja se até o fim do dia você tomou aquilo. As pessoas não tomam o suficiente, elas acham que elas tomam, né? E a água, ela brinca com o nosso corpo de uma maneira, assim, mágica. Então,
de você se sentir inchado. Sim. As pessoas que elas não bebem água, elas ficam inchadas, porque o corpo retém. Exato, e nós falamos isso no programa anterior, né? O último programa, nós recebemos uma profissional, a Paula Ferraz, ela falou, nós falamos sobre geriatria e sobre a importância dos idosos beberem água. Então, pessoal, vocês vão ver muito aqui no programa Viver Bem, falando sobre água, sobre beber água, sobre se hidratar, porque realmente é muito importante, né? O que também é importante, o que eu acho importante também as pessoas você não precisa ter uma penteadeira lotada de suplementos, não. Mas você precisa ter pelo menos o básico, né? Então, assim, o básico hoje. Porque o suplemento é algo que vai te dar um suporte para atingir seu suplemento resultado. é dos nomes, suplementar, né? Exato. Agregar na tua alimentação. Então, é lógico, tem alguns alimentos que acabam bloqueando a absorção de nutrientes do outro alimento. Existem alguns estudos falando que o café, às vezes, bloqueia a ação de absorção da vitamina C. Não há ainda um estudo verídico, assim, falando, bloqueia. Mas tem muitos estudos falando sobre isso. Então, por exemplo, o básico, assim, pode dar uma dica para o pessoal? Claro, devem, já peguem o caderninho para anotar essa dica. Então, assim, o básico, a glutamina, porque existem vários estudos falando dos benefícios da glutamina para o nosso intestino, né? A creatina, não necessariamente você precisa ser uma pessoa que treina para tomar creatina. Porque Qualquer tem atividade esse tabu física, aí. Muitos pacientes não. falam, mas a creatina... A creatina sim. também tem estudos falando que ela é excelente para o nosso cérebro, né? E também o que ajuda a segurar a nossa densidade muscular. Quanto mais massa muscular seu corpo tiver, menos Melhor. gordura o seu corpo vai ter. Quanto mais massa muscular, mais o seu metabolismo está acelerado. Sim. Porque um corpo com massa muscular, já viu uma pessoa com massa muscular ter um aporte de gordura alto? Não, porque quanto mais massa muscular, mais aquele metabolismo está acelerado. Então, mais massa muscular, menos gordura. Tá, então glutamina, Creatina. Um whey depende. Porque se você for uma pessoa que hoje na nutrição, os ovos, já foi constatado que o ovo é o alimento mais completo dentro da nutrição. Sim, eu quebro o meu jejum com ovos. O mais completo. Então, todas as vitaminas, minerais, o que você precisar, o ovo tem. Sim, eu falo, pessoal, até anotem aí essa dica. O ovo cozido é a melhor barrinha de proteína. É barata, você tem na mão, então vai sair, cozinha os ovos, coloca numa marmitinha e leva. Ou tem um spray aqui no mercado, é um spray de azeite, que daí você usa menos. Eu tenho, é verdade. Eu usava ele bastante lá fora e hoje em dia tem bastante desse spray aqui, né? Sim, é muito bom. O spray, ele só faz... Só um pouquinho. Quebra o ovinho, e põe aí, lá, mistura. daí de manhã, ou senão você faz ele... cozido. Ou também dá pra fazer uma crepioca, né? Porque se você fizer uma crepioca, dá pra você levar também, exato. que ela não fica... Mas eu falo, sou da realidade. Aqui é uma correria. Eu falo sempre que eu adoro a crepioca, mas em casa faz uma bagunça, eu tô na correria, eu sou da praticidade, gente. Eu vou lá, deixo os ovos cozidos um dia antes, que eu falo que pra mim é o que funciona. E fala, Ariane, você não enjoa todo dia a mesma coisa? Pra mim, eu opto pelo quê? Praticidade. Então, se pra mim aquilo é prático, eu não vou enjoar pra ter dificuldade em fazer outras coisas. Aí você então, toma com um cafezinho, hein? Não, então, café eu não tomo, porque café pra mim, gente, é terrível. Solta muito meu intestino e me dá muita dor de estômago. Então, assim, eu cortei. Então, eu vou pro chá. Eu adoro chás, tomo chás, como ovo pra quebrar o jejum e só. E aí depois um iogurte natural, algo do tipo, mas eu evito um pouco. Mas aí a sua energia vem da onde? Então, bem, correndo atrás do prejuízo. Aí eu foco certinho no almoço, né, no jantar, nos lanches, mas não vamos perder o foco. Eu tô aqui decorando suplementos. Glutamina. Glutamina, creatina, o whey, depende se você não consegue comer ao não decorrer come do seu dia muita, muita né? proteína. Proteína, aí o whey pessoal, pode ser aquela mistura. O frango, o peixe, a carne, né? E os outros derivados atum, aí. salmão, ou se você é vegano. Então, quem come bastante proteína, daí pode não precisa tanto comprar do o whey. whey. Agora, quem não consome tanto whey é importante. O whey sim. Então, porque daí você pode seriam- fazer uma substituição, Sim, né? exato. E aí, assim, o básico, né? Um multivitamínico, É né? Para ter todas as vitaminas. Energia, disposição. Então, um multivitamínico, que é o básico, hoje você consegue encontrar nas farmácias. As farmácias do Brasil hoje estão excelentes. Exato. Elas têm uma gama de opção de suplementos e Antes a gente marcas falava muito muito no boas. exterior e agora o Brasil está correndo atrás do prejuízo, né? Uma vitamina C, né, para antioxidante, para sistema imune. Vitamina C 2 vezes ao dia, pelo menos 500 miligramas.
Principalmente para quem fica em déficit calórico para perda de peso, é importante focar, né? Sim, e um ômega 3. Isso é o básico, um ômega 3 para cardiovascular, coração, até pra Anotaram intestino. aí, né, pessoal, as dicas dos suplementos básicos Mas eu e tenho uma importantes. dica muito importante para Ai, mulheres. muito, ó. Essa também quero saber. Antes não tinha no Brasil, hoje tem no Brasil. Tem um suplemento para as mulheres que têm muita dificuldade com celulite. Então, vou deixar isso é dica só dos meus pacientes. Eu vou precisar também. Comprar o Dimples. O Dimples, ele é um suplemento que ele é para trato de... Hoje, ele é usado para pessoas que têm fibromialgia. Não sei como fala essa palavra. Fibromialgia. Isso. E também para as pessoas que têm facilidade de ter celulite. E também pessoas que têm facilidade para ter cabelos brancos. Ele também ajuda a prevenir isso. Olha que bacana. Ele é maravilhoso. Antes não tinha no Brasil, hoje em dia tem no Brasil. E tem algumas farmácias que tem aqui, americana. E ele é maravilhoso para as mulheres que querem aí... Melhorar o aspecto da celulite, pele. estão preocupadas com o cabelo branco. Lembrando também Quem que a nunca, alimentação né? também é importante. É fundamental, é algo assim, se a gente tem um suporte, né, algo que possa agregar, por que não buscar, né, Paula? Sim. Eu falo que toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. E aí, sim, para finalizar, uma das coisas que eu mais uso em época de campeonato, e geralmente quem é meu paciente também eu peço para fazer, para queima de gordura, é o cardio em jejum. É bacana, né? O nosso corpo... E tem estudos que mostram, né, Paula? Muitos. E em época de preparação, eu faço cardio em jejum. Então, o cardio em jejum, o que o seu corpo faz? Ele vai usar esse estoque de glicogênio, estoque de gordura, como fonte de energia. Seria o mesmo efeito que tem quando a gente faz o jejum intermitente, mas de uma outra forma. Porque nessa forma, eu estou potencializando ainda mais, porque eu estou fazendo um exercício. Então, o meu corpo, ele absorve esse tipo de gordura como fonte de energia, ajuda a acelerar meu metabolismo, ajuda a queimar a gordura e faz com que acelere esse processo, né? Então, fora que eu sinto muita diferença quando estou fazendo cardio de jejum e várias pessoas me relatam o mesmo ponto que ajuda a estimular minha endorfina, minha serotonina, fico com mais energia, mais disposição. Meu dia começa diferente quando eu faço o cardio de jejum. Então, você aí que tem uma esteira em casa parada, que só usa para pendurar roupa, toalha, ativa essa esteira, acorda mais cedo antes de ir para o trabalho, faz o cardiozinho lá em jejum. Ou depois... caminhada também, viu? Então, a caminhada em Pode ser uma caminhada, no quarteirão. Aí faz uns trotinhos andando, correndo, aí volta a caminhada, não precisa ser... Aí volta para casa, faz a quebra de jejum e segue para o trabalho. E começa seu dia. Olha que bacana, gente. Então, realmente... O cardio de jejum é potente. Mas eu vou passar mal, isso, aquilo. Não, porque tem a energia lá guardada, isso aí né? É uma crença limitante que as pessoas têm, porque a gente acaba tem sendo uma gordura desculpa, suficiente para o nosso poder... corpo usar isso como estoque de energia. Poxa, então, que bacana. é uma dos pontos importantes. Meus segredos, assim, que eu mais faço em época de preparação. E, Paula, para quem gostaria de acompanhar seu trabalho nas redes sociais, para quem gostaria de contratar você, né, como nutricionista, quais são os meios de contato? Instagram, telefone? Então, hoje tem o meu Instagram. Ai, meu Deus, eu não lembro se é Paula. Tá aí na tela, ó, mostra aí. Põe assim, ó, aqui embaixo, vai aparecer aqui, ó. É paula.ribeironutri. E aí, lá no meu Instagram, tem o contato onde consegue entrar com a minha assessoria. Que daí eu tenho uma secretária que ela responde e tal. Ajuda, e aí ela passa as e acompanha informações. também, né, a sua vida. Você como influencer que compartilha a vida de verdade, né? O real, é muito bacana. Na verdade, é natural isso pra mim, sabe? Tudo que eu faço ali é muito real, faz parte do meu dia a dia, das coisas que eu gosto, que eu realmente faço uso. E, consequentemente, hoje as pessoas falam que também sou influencer, mas Que bacana. Nossa, Paula, agradeço muito sua participação aqui. Eu falo que é um tema bacana que a gente puxa vários outros, né? Sim. E agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa Viver Bem. Você que está aí nos assistindo, entre em contato pelo Instagram no @DRA Ariane dos Reis. Aí você consegue mandar dicas para o nosso programa, fazer perguntas, né, sugerir temas, porque esse programa é feito para vocês, com foco na sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo programa.